Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. O tema da nossa conversa vai ser justamente a mudança no cálculo da caderneta de poupança. O senador Dornelles foi escolhido para presidir a comissão mista encarregada de dar parecer sobre essa MP que aqui tomou o número de 567. Como se sabe, a caderneta atualmente é remunerada com base no seguinte critério: 0,5% ao mês mais a taxa referencial, a chamada TR. A MP propõe uma mudança nesse critério. Toda vez que a taxa Selic, que mede os juros, chegar a 8,5% ou ficar abaixo disso, o rendimento da poupança passa a ser de 70% da Selic mais a TR, taxa referencial. Senador Dornelles, essa foi uma mudança realmente necessária? Meu caro Armando, muita satisfação estar aqui com você no programa Argumento, que é um dos programas de maior prestígio hoje no campo da televisão. Eu quero dizer que foi uma medida extremamente corajosa, bem elaborada e sensata, porque você conseguiu garantir a remuneração da poupança, principalmente das pequenas poupanças, e foi geral. Você conseguiu manter e garantir a remuneração da poupança, abrindo caminho para uma queda de taxa de juros, que é fundamental para o crescimento da economia. E o problema básico é o seguinte: como você explicou muito bem, a caderneta de poupança era remunerada com a taxa de 0,5 ao mês mais a TR, que dava 7 e pouco por ano. Ora, se você, no momento em que você reduzisse a taxa Selic, que é aquela taxa que remunera os títulos públicos e que está sujeito a uma taxa de administração cobrada pelas instituições financeiras e mesmo ao imposto de renda de 15%, você poderia chegar à situação em que a remuneração da Selic ficasse abaixo da remuneração da poupança. O que aconteceria? Todos aqueles que têm poupança, todos aqueles que têm capital, deixariam ou sairiam dos fundos de renda fixa e iriam para a poupança. E como você poderia, então, financiar os títulos da dívida pública? Você criaria uma situação completamente difícil, complexa, porque você não poderia, pela poupança, financiar os títulos da dívida pública. Então, essa tentativa, esse problema já foi enfrentado pelo governo no passado, que não encontrou a solução. Você deve se lembrar que isso ocorreu em 2009, 2008, que se estabeleceu que as pequenas poupanças teriam uma remuneração diferente das grandes poupanças, o que ia criar um caos realmente e desorganizar o sistema financeiro. Dessa vez não, se estabeleceu um mecanismo com muito bom senso. Você primeiro estabeleceu um corte para o futuro. Quem fez um depósito em caderneta de poupança até o dia 4, fica como está. Ou seja, quem tinha poupança até o dia 4, não se mexeu. Continua com aquela remuneração anterior. Exatamente. Pois bem, essa remuneração continua enquanto a Selic tiver 8,5 ou mais. Então, como é hoje, por exemplo, o depósito que você fizer hoje ainda é remunerado com 0,5 mais TR, porque a taxa Selic está em 9%. Agora, se você reduzir a taxa Selic, que foi um corte feito 8,5%, eu não teria condições se tivesse 8,5%, 8,4%, 8,3%, mas o próprio mercado ratificou que 8,5% era a taxa realmente correta. Se essa taxa Selic cair abaixo de 8,5%, então, a remuneração será 70% da Selic mais a TR. De modo que foi uma decisão extremamente positiva, você vê que foi bem acolhida pelo mercado, foi bem acolhida pelos poupadores, e essa mudança mantém a Selic como o grande polo de atração de investimentos, principalmente das pessoas de menor renda. Ou seja, o senhor concorda com os especialistas que têm dito que o pequeno poupador não precisa se preocupar e que a caderneta continua sendo o melhor investimento para os pequenos poupadores? Concordo plenamente, porque ele realmente, para os pequenos poupadores, para aqueles que não têm condições de acompanhar através de corretoras, sobe e desce no mercado, a poupança continua sendo o investimento mais seguro.
Senador, e essa decisão terá que ser tomada até nos próximos 60 dias, que é o prazo de funcionamento da comissão mista presidida pelo senhor. Olha, aqui eu tenho a impressão, a aceitação da medida foi muito grande, né, muito ampla. Você vê, se você analisou todos os órgãos de imprensa, todas as revistas especializadas, todos os financistas, economistas, todos eles mostraram a concordância plena com a medida provisória, porque ela realmente garantiu a poupança, garantiu a remuneração da poupança, abrindo caminho para uma queda de taxa de juros, o que era impossível se você não fizesse as modificações na relação à remuneração da poupança. Isso também não quer dizer que, em função dessa mudança, outras poderiam vir, tipo reforma tributária, ajustes, não é? Há muita coisa ainda a ser feita, não é, senador? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer, a medida foi apenas o seguinte: poupança. Nós fizemos uma mudança em relação à caderneta de poupança, de forma a garantir a remuneração dos depósitos, principalmente daqueles depósitos de pessoas que não têm a sofisticação de acompanhar o mercado, de garantir todos os depósitos em caderneta de poupança, abrindo caminho para uma queda de taxa de juros. Agora, o senhor, essa semana, também relatou uma medida importante, que foi a questão da Lei Geral da Copa. E como é que ficou a questão da bebida nos estádios, que tanta polêmica gerou, senador Dornelles? Armando, a FIFA é uma entidade privada que realiza a cada 4 anos uma competição esportiva de futebol num determinado país. Ela não pede a nenhum país para realizar essa competição. Os países vão lá e dizem: nós queremos realizar a Copa. E ela diz: as regras para a realização da Copa são essas. E mostram, os países aceitam, as regras, a Inglaterra aceitou, a Alemanha aceitou, a Itália aceitou, a Espanha, de modo que as regras estabelecidas pela FIFA não tem essa agressividade que alguns apontam que ela não pode ser acolhidas no Brasil. Havia o problema da venda de bebida em estádios. Ora, hoje, a legislação aprovada ontem, a lei da Copa, ela não autoriza nem proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Houve-se um compromisso assinado pelo presidente da República e por alguns ministros de Estado de que poderia haver a venda de bebida alcoólica, mas a lei federal ficou omissa. De modo que nos estados onde existia uma lei que proíba a venda de bebida alcoólica nos estádios, explicitamente, essa lei vai ter que ser modificada. Perfeito. Nos estados onde não existia uma lei que proíba a venda de bebidas alcoólicas, ela poderá ser feita agora durante o período da Copa das Confederações e dos Jogos da Copa do Mundo. Ou seja, o senhor considera que realmente é um certo exagero achar que existe um problema de soberania nacional nessa questão desse acordo que foi feito com a FIFA? Isso não... Olha, que a soberania nacional você tem que raciocinar em grandes termos. O Brasil demonstrou que é soberano, que tem o respeito da sociedade, vamos dizer, internacional, no momento que ele foi escolhido para a sede dos Jogos da FIFA, para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo. Isso vai projetar o Brasil no mundo todo. Isso vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar turismo, de modo que você ficar nessas questões minúsculas e pequenas é praticamente você querer ignorar o que o Brasil conseguiu como sede da Copa do Mundo, como sede da Copa das Confederações e como sede das Olimpíadas. Senador, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Armando. Como vocês viram, eu acabo de entrevistar o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. O tema da nossa conversa foi exatamente a mudança no cálculo das cadernetas de poupança. Se você quiser encaminhar sua sugestão, seu comentário ou sua crítica, pode fazê-lo através do Alô Senado pelo número 0800 612211 ou acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Vamos, participe, encaminhe a sua sugestão, encaminhe a sua crítica e até um próximo argumento.